Olá, olá, boa noite, tudo bem? Como que vocês estão? Mais uma vez aqui trazendo muito autoconhecimento para vocês nessa noite fria de terça-feira. Hoje vamos falar sobre um tema que muitos de nós temos intimidade com ele. Vamos falar sobre procrastinação. Quem de nós já não procrastinou no seu dia a dia? Quem de nós já não adiou para amanhã algo que precisaria ser feito hoje? Hoje vamos falar um pouco sobre isso e sobre por que nós procrastinamos. Quais são os motivos que nos levam a procrastinar, tá bom? Vamos enviando aqui para os grupos também o aviãozinho aqui para a gente enviar o convite, né, para os grupos, para que eles possam também estar aqui. Temos o grupo novamente, né, Novos Hábitos, Nova Vida, já coloquei o convite lá. Vamos aguardar mais um pouquinho, vamos ver se as pessoas vêm aqui também fazer parte da nossa live aqui. Vamos enviar também aqui no privado para algumas pessoas. Talvez, né, elas estejam podendo participar aqui, né? E aí a gente está convidando elas para fazer parte aqui, interagir conosco, colocar aqui suas dúvidas, seus questionamentos, suas comparações ou até mesmo suas sugestões, né? Vamos falar então sobre procrastinação e o porquê, né? A causa de por que procrastinamos. Claro que existem vários motivos, né? Cada um vai se identificar com um motivo diferente ou talvez com vários desses motivos que eu vou trazer aqui, né? Mas enfim, o que é a procrastinação? Tá? Vou me apresentar primeiro aqui para quem não me conhece ainda, quem vai estar assistindo esse vídeo gravado, pois também ficará salvo, né, para ser assistido posteriormente nas redes sociais. Me chamo Fátima Roden, sou terapeuta, mentora, palestrante e trabalho com mentorias, né, para pessoas que desejam adquirir um novo estilo de vida. Né? Um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida mais feliz, mais pleno, mais em paz, né? Então a gente trabalha todas as áreas assim que são capazes de nos proporcionar esses sentimentos, né? Essas emoções. Então trabalho principalmente com a mudança de hábitos, né? Sejam eles mentais, alimentares, físicos. E por que não falar também que a gente tem hábitos espirituais, energéticos também e emocionais que também muitas vezes precisam ser mudados ou precisam ser aperfeiçoados, né? Então, a gente hoje vai falar aqui sobre a procrastinação. Ela, na verdade, é o quê? A procrastinação, ela é o ato que faz com que nós não realizamos uma tarefa que para nós pode ser muito importante. Ela pode estar sendo necessária executar no dia de hoje ou nessa semana, mas a gente acaba não realizando essa tarefa por vários motivos, né? Então, daqui a pouquinho eu vou trazer os motivos pelas quais nós não procrastinamos. Vou explicar um pouquinho sobre o ato de procrastinar, o que é a procrastinação e também os tipos de procrastinação que existem, né? Os mais comuns são a procrastinação passiva e a procrastinação ativa. O que isso significa? A procrastinação passiva é aquela em que você tem algo para realizar, mas você, por algum motivo, não se sente à vontade, né, entre aspas, não se sente emocionalmente equilibrado, ou preparado, ou mentalmente também, e você não realiza aquela tarefa. Mas, ao invés de você fazer uma outra tarefa produtiva, ou algo que vai te deixar bem, não, você simplesmente, perdão, simplesmente você não faz nada. Então, essa é a procrastinação passiva. Você senta ali no sofá ou você fica
sem fazer nada, fica mexendo nas redes sociais, no celular, fica literalmente sem fazer nada. E aí passa o tempo que você poderia com tranquilidade ter executado aquela tarefa, né, que você tinha, e você acabou não fazendo e o tempo passou. E depois a agenda te cobra, né, outra tarefa ou outros compromissos. E aí você acaba se sentindo mal porque você acabou não realizando aquela tarefa que era importante para aquele dia ou para aquele momento, né? Então, isso é a procrastinação passiva. Agora também existe a procrastinação ativa, tá? O que é a procrastinação ativa? A procrastinação ativa é aquela que você deixa de realizar uma tarefa muito importante, que deveria ser realizada, novamente enfatizando isso, né? E você deixa de realizar, mas você vai e realiza outra tarefa, né? Você pega e mete os pés pelas mãos e vai lá e realiza uma tarefa e procura manter a mente ocupada e faz e vai e aquela energia para realizar uma outra tarefa, para que você não se sinta mal de você não ter realizado o que precisaria realizar, mas que você está sendo útil, que você está ocupando seu tempo, que você está sendo ativa, né? Que você está ativada ou ativado. Então, essa procrastinação ativa, ela costuma não deixar a pessoa depois tão mal, depois quando ela volta dessa frenesi, né, que a gente chama, que dá aquela euforia naquele momento de realizar aquela tarefa, você percebe que você tem uma tarefa para realizar e essa tarefa não está te deixando à vontade para você realizar ela, aí você vai lá e realiza outra, com tanta energia, com tanta disposição, para que depois você não se sinta culpada, né, ou culpado de não ter realizado a tarefa que você precisaria, né. Então, essa é a procrastinação ativa. Então, esses dois tipos de procrastinação são os mais usados. E os dois, eles deixam sensações muito estranhas em nós. O primeiro, né, nos deixa assim com uma sensação assim de, nossa, eu sou péssima, eu não sou legal, eu sou inútil, eu não fiz o que eu tinha que fazer e ainda fiquei sem fazer nada, ainda fiz coisas que não me agregaram valor nenhum à minha vida. Então eu vou me vitimizando e vou me subestimando, né, e vou me sentindo cada vez menos, ao invés de me sentir com energia para buscar motivação para realizar a tarefa, né. O segundo, a procrastinação ativa, ela é um pouquinho mais, ela deixa uma outra sensação, ela deixa a sensação de que você realizou algo no lugar daquela tarefa que você procrastinou, e esse algo é algo que você também precisaria realizar, que você precisaria fazer também. E aí você realizou aquela tarefa e se sentiu assim como que dizendo, mas eu não fiz a tarefa que eu precisaria fazer, mas eu fiz uma outra tarefa tão ou mais importante. Só que, na verdade, aquela tarefa que você realizou, aquela procrastinação ativa que você teve, era uma tarefa que não era urgente, que não estava agendada ainda na sua agenda. É uma tarefa que você simplesmente criou para colocar no lugar daquela que você não queria realizar ou que você não se sentia à vontade para realizar, né? Então, isso é preciso cuidar muito. Quais das procrastinações que você está cometendo? É a ativa ou é a passiva, né? Boa noite, pessoal. Gratidão a todos que estão chegando aqui. Gratidão. Januário é lá da Academia dos Campeões, né, Januário? Quanto tempo? Obrigado por ter você aqui na live também. Estamos falando sobre procrastinação. Por que procrastinamos? E o que é a procrastinação, né? Então, já falamos sobre procrastinação ativa e procrastinação passiva, né? Que são os dois tipos de procrastinação que a gente
que a gente faz, né? Que a gente, no caso, comete, né? A gente comete esses dois tipos de procrastinações, né? E agora eu quero trazer um pouquinho assim para você sobre, falei um pouco sobre quais os tipos, né, de procrastinação, e agora eu quero falar um pouquinho sobre as principais causas da procrastinação. Por que nós procrastinamos? O que é que faz com que nós tenhamos um compromisso na nossa agenda, anotadinho, talvez já há várias semanas, há vários dias, e quando chega o dia, eu simplesmente não realizo, eu não cumpro, eu não faço. E aí, isso pode me dar sérios problemas depois, porque era algo que eu já tinha agendado há muito tempo. E se eu vou deixar de realizar hoje e vou, no caso, remarcar, por exemplo, ou vou também prorrogar, eu só estou adiando algo que eu poderia ter feito nesse momento e já poderia estar prontinho, realizado, né? Então, por que a gente procrastina? O que é a causa disso, né? As causas podem ser várias, dependendo do nosso estado psicológico, né? Do nosso estado emocional, espiritual, e também, por que não dizer, dependendo do nosso estado nutricional e físico, porque eu sempre enfatizo isso. A alimentação também tem a ver com saúde mental e emocional, né? Precisamos estar nutridos, bem alimentados, corretamente alimentados, com alimentos saudáveis, para que a gente tenha uma boa memória, para que a gente tenha uma boa evolução mental, emocional, para que a gente consiga ter esse equilíbrio também, né? Então, alimentos nocivos, alimentos que não nutrem o nosso corpo, ou que só enchem a nossa barriga, como se diz, mas não são saudáveis para nosso organismo, podem também estar atrapalhando e pode também sim estar nos fazendo procrastinar. Porque quem que vai se sentir bem em realizar uma tarefa, por exemplo, se comeu demais, se bebeu demais, se está com dor de cabeça, se está com náuseas, se está com estufamento, se não está se sentindo bem com o seu corpo, se não está com energia? Quem vai conseguir realizar as tarefas se está se sentindo assim? Então, claro que isso tem a ver também com os nossos cuidados alimentares e físicos, né? Atividade física, meditação, relaxamento, alongamento, tudo isso é muito importante para a nossa saúde mental também e para que a gente automaticamente também trabalhe o nosso emocional, né? E o nosso equilíbrio para que a gente consiga realizar tudo que a gente precisa realizar na nossa vida. Então, alguns dos exemplos aqui que eu quero trazer para você, que eu gosto muito de enfatizar e gosto de praticar também esses ensinamentos, porque já senti na pele, porque já vivenciei, porque já usei, já fiz uso dessa mudança e já senti os benefícios, por isso que eu quero trazer aqui algo que realmente funcione para que você consiga se conectar consigo mesmo, com a sua essência e consiga parar de procrastinar. É fácil? Não é fácil, nada nessa vida é fácil, tudo é difícil, tudo tem um processo, tudo tem um caminho, mas a gente precisa ter a disciplina e também a coragem de começar. Nada se realiza se eu não começo, né? E nada se realiza também se eu colocar a culpa sempre nos outros, né? Eu preciso assumir a minha parte, né? Eu preciso assumir a minha responsabilidade para que eu consiga mudar alguma coisa. Porque no momento que eu sou responsável por algo, eu tenho o domínio e o poder sobre esse algo. No momento que eu responsabilizo outras pessoas, isso foge do meu domínio, do meu poder, né? Então, vamos falar aqui sobre alguns tipos que nos fazem, alguns tipos de sentimentos ou então de ações até, pensamentos que nos fazem procrastinar. Um deles que eu quero trazer aqui para vocês, eu tô olhando aqui, eu baixei aqui uma pesquisa que eu fiz, eu baixei aqui no meu tablet, só que eu tô vendo que quando eu olho aqui, ele tá dando reflexo no meu óculos.
E eu não consigo ficar sem óculos, porque aí eu não enxergo os comentários aqui. Mas eu vou fazer assim, ó. Daí também não vou enxergar meu tablet, né? Eu ia dizer, eu vou tirar o óculos para não dar reflexo, e aí quando eu quiser ler os comentários eu olho, mas não vai dar certo, porque daí eu não consigo ler aqui no meu tablet. Então, ô vida, não é fácil, né? Quando nossos olhos já não funcionam mais como deveriam. Deixa eu ver se eu colocar desse lado aqui, quem sabe não vai pegar tanto. Acho que não vai pegar tanto. Tá, então vamos trazer aqui. Eu sempre ergo ele um pouquinho aqui, fica meio chatinho, né? Meu óculos todo erguido ali, mas ainda fica melhor do que ser reflexo louco aí. Medo do fracasso é um dos motivos que a gente procrastina. Às vezes a gente tem uma coisa para resolver, uma coisa para determinar ou para decidir, e a gente tem medo de fracassar. A gente tem medo de tomar aquela ação, tomar aquela atitude, partir para a realização daquele projeto, ou então de algo que a gente precisa resolver. Será que vai dar certo? Será que eu não vou fracassar? E aí a gente acaba não fazendo, né? Então a gente fica assim, achando que é muito desafiador e a gente acaba não usando. Acho que eu vou colocar aqui que vai dar mais certo. Vou colocar aqui que vai dar mais certo, que não dá tanto reflexo. Medo do fracasso é um dos motivos, então. O perfeccionismo. Quem de nós aqui não gosta de ter as coisas assim, no mínimo detalhe, tudo perfeitinho, tudo bonitinho? Muitos de nós, né? Muitos de nós gostamos de ter as coisas exatamente como nós queremos, como nós planejamos. E às vezes esse excesso de perfeccionismo, de querer as coisas tão perfeitas, acaba nos atrapalhando de realizar as coisas. E nos traz medo, nos traz insegurança e a gente acaba postergando aquela tarefa e procrastinando, né? E também a falta de motivação. O que é a falta de motivação para você? O que te motiva? O que é a motivação para você? A motivação, ela vem do entusiasmo, né? Precisa estar entusiasmado para ter motivação. Para eu estar entusiasmada, eu preciso o quê? Eu preciso que essa tarefa que eu vou realizar me traga uma recompensa muito boa. Porque aí eu vou querer realizar essa tarefa para ter a recompensa, né? Então, sempre tenha um porquê. Sempre se pergunte por que eu preciso realizar essa tarefa. Por que essa tarefa é importante para mim? O que eu vou ganhar com isso se eu realizar essa tarefa? No momento que você colocar um porquê em tudo aquilo que você está buscando, você vai ver que esse porquê vai te motivar a chegar lá. Muitas vezes damos para trás, muitas vezes choramos, lamentamos pelas coisas que não dão certo, mas pense um pouquinho se às vezes isso também não faz parte do processo. Talvez do processo de você aprender a se conhecer melhor, a se conectar melhor consigo mesmo e também conseguir entender onde que está a sua força, onde que está a sua energia, onde que você precisa ir buscar essa energia. Outra coisa que também nos faz procrastinar e muito é a falta da gestão do nosso tempo. Eu trago muito isso nos meus conteúdos, nas minhas palestras, sobre a falta da gestão do tempo, porque eu não aceito muito bem quando as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo, porque todos nós temos 24 horas, né? Todos nós temos o nosso tempo e todos nós podemos gerenciar o nosso tempo. Todos nós somos donos do nosso tempo, da nossa vida. Aí muitas pessoas vão dizer assim, eu não sou dona do meu tempo, porque eu trabalho fora. Então, o meu patrão que manda no meu tempo. Mas, teu patrão, ele manda numa parte do teu tempo. Porque hoje, segundo as leis, né, é obrigatório as firmas, né, contratarem os funcionários, fazerem os turnos de 8, se eu não me engano, no máximo 8 horas de trabalho. Então, o que você faz das outras horas?
né? 8 horas, 24 menos 8 dá 16, né? E as outras 16 horas? Quem manda no seu tempo nas outras 16 horas? As outras 16 horas você pode criar uma rotina onde você vai colocar tudo o que você faz na sua vida, tudo o que você precisa fazer na sua vida, mas você vai fatiar essas 16 horas. Você vai pegar 8 horas para dormir, 7 a 8 horas para dormir, né? Aí vai te sobrar 8, 9 horas. Se você pegar 7 para dormir, vai te sobrar 9. Se você pegar 8, vai te sobrar 8. Nessas 8 horas, você vai colocar lazer, vai colocar família, vai colocar cuidados com a casa, cuidados pessoais, estudos, diversão, hobbies, né? Você precisa colocar tudo nessas 8 horas. Nossa, mas é muito pouco. Não, não é muito pouco, porque se a gente trabalha 8 horas por dia, olha quanta coisa a gente produz em 8 horas. Se a gente souber fazer a nossa gestão do tempo e nós usarmos muito bem essas 8 horas, nós podemos fazer muitas coisas nessas 8 horas. Mas a gente precisa ter um gerenciamento desse tempo, né? No momento que a gente se destinar a gerenciar esse nosso tempo, a gente vai conseguir ter mais tranquilidade, porque aí eu vou saber exatamente o que eu preciso fazer no dia de hoje, no dia de amanhã. E sempre deixe um espaço ainda, uma tolerância, como se diz, para algum imprevisto. E quando você não consegue realizar todas as tarefas num dia, devido a um imprevisto, devido a algum problema de saúde ou devido a algum interrompimento na sua agenda, você simplesmente posterga aquilo para outro dia, né? Adia para outro dia ou para dali uma semana, porque tem coisas que são negociáveis de adiar, tem coisas que não são. Então, sempre deixe marcado já, de preferência, umas 4 tarefas em cada dia que você pode negociar, que você pode, se precisar, prorrogar, você possa prorrogar. E isso pode trazer, assim, uma leveza para você, essa gestão do tempo pode trazer uma tranquilidade e uma paz tão grande que você vai ter muito mais vontade de fazer todas as tarefas que você colocou na sua agenda. Você não vai mais querer procrastinar tanto assim. Também o que a gente pode fazer, até negociar 1 hora e meia do nosso sono, algum dia ou outro na semana, né, quando a gente não vence fazer as tarefas no dia, mas nunca deixe de colocar itens que trazem, que produzam energia e bem-estar e a motivação em você, porque isso é muito necessário, porque senão você não vai dar conta, né? Não vai dar conta. Então, a gestão do tempo vai te trazer também esse domínio, né? A ansiedade é a preocupação que você tem com o futuro, né? Por que me preocupar tanto com o futuro se eu preciso viver o meu hoje, o meu presente? E se ele já demanda de tanta energia de mim, por que eu vou me preocupar com o futuro, né? O futuro a Deus pertence, né? Como a gente fala sempre. O futuro não está no meu alcance, nem no meu domínio, nem no meu poder, né? Então, é uma energia muito densa que é sugada, uma energia vital que é sugada por essa energia densa quando a gente fica vibrando na ansiedade, vibrando no futuro, programando nossa semana seguinte, mês seguinte. Programando quer dizer aqui, não deixando lá na agenda, porque lá na agenda pode estar programada a nossa semana, nosso mês, nosso ano até. Mas aqui na minha cabeça eu tenho que ter só o hoje. Porque o amanhã, eu vou pensar amanhã, ele já está programado para amanhã. Amanhã eu vou lá olhar na minha agenda o que eu tenho amanhã. Quanto muito hoje de noite, antes de dormir, eu vou dar uma olhada na minha agenda e dizer, amanhã eu tenho isso, isso e isso. Mas eu não vou ficar pensando já no depois da manhã, porque depois da manhã é depois da manhã, né? Então, assim, ó, a clareza, ter uma clareza do que eu preciso fazer no dia da manhã, no dia depois da manhã, na semana que vem, isso também me ajuda a não gerar tanta ansiedade. Então, a falta de clareza e a ansiedade, elas andam juntas. Quando você não tem clareza, você tem ansiedade.
E geralmente quando você tem ansiedade é porque você não consegue ter essa clareza, não consegue ter esse empoderamento de poder colocar ali tudo o que você queira fazer e que isso possa te trazer benefícios, né, de você realizar as tarefas dentro daquele tempo, porque isso te traz uma autoconfiança, um autoempoderamento, uma autoestima muito grande, porque você colocou na sua agenda e você realizou, né? Tem aquela frase que diz assim, quem manda na minha mente? Daí tem outra frase que diz assim, a minha mente manda em mim e eu mando nela. Então, quem manda primeiro? É a minha mente ou é eu? Primeiro, quem vai mandar em mim, né, são os meus pensamentos, né? Os meus pensamentos que eu vou criar lá na minha mente e que vão determinar o que vão mandar em mim. Então, se eu criar os meus pensamentos lá na minha mente, pensamentos bons, pensamentos que vão me levar a um autoconhecimento e me levar a um domínio próprio, ou então também a um progresso, né, uma prosperidade, eu vou criar pensamentos bons, e esses pensamentos bons eu vou colocar na minha agenda, como tarefas, como atitudes, como ações. Então, primeiro a minha mente manda nos meus pensamentos que vão para a minha agenda, e depois a minha agenda que manda em mim, né? Então, primeiro eu mando na mente, para depois a mente mandar em mim. Tudo aquilo que eu coloquei lá no papel saiu da minha mente, né? Então, precisamos ter esse domínio e esse entendimento. Outra coisa também que a gente não pode fazer, que eu já citei um pouquinho lá, é o excesso de tarefas, né? O excesso de tarefas é quando você coloca mais coisas na agenda que você vai conseguir realizar. E por que isso acontece? Porque você não calcula o tempo que você vai levar para cada tarefa, né? Um exemplo, eu preciso assistir uma aula, por exemplo. Aí eu vou assistir uma aula gravada aqui de um curso que eu tive e eu não consegui estar ao vivo, eu preciso assistir aquela aula. E aí você coloca lá na agenda 15 minutos. Mas aí a aula é meia hora e você ainda quer fazer algumas anotações. Aí você vai lá assistir a aula, você vai levar meia hora para assistir, mais uns 10, 15 minutos para fazer algumas anotações ou para refletir. E aí se foram 45 minutos e você já entrou no horário da outra tarefa. Mesmo que você deixou 15 minutos de intervalo entre uma tarefa e outra, que é o ideal, de 10 a 15 minutos de intervalo, que é o intervalinho que você tem para ir tomar uma aguinha, para ir no banheiro, para ir dar uma esticada. Então, sempre precisa ter uns 10 a 15 minutos entre uma tarefa e outra, né? Então, no final do dia vão ser vários minutos que você tem, mas esses minutos são muito importantes, porque eles são para o nosso autocuidado também. Eles estão na nossa agenda como autocuidado. Beber água, ir ao banheiro, esticar, alongar, isso tudo é autocuidado. Meditar, fechar os olhos um pouco, descansar o corpo, tudo é autocuidado também, né? Então, a gente precisa desses minutinhos também. Então, a gente precisa gerenciar muito bem o tempo e precisa calcular esse tempo que você vai levar para cada tarefa. E isso é muito importante, né? Muito importante. Qualquer tarefa, seja limpar a sua casa, seja fazer o seu almoço, seja, se você é dona de casa, né? As tarefas da casa também você pode criar um cronograma de quanto tempo eu levo para cada tarefa, né? E aí, no momento que você tem esse cronograma, aí se é o dia de lavar roupa, por exemplo, eu vou saber quanto tempo eu vou levar para lavar roupa. Eu vou saber quanto tempo a máquina vai ficar batendo, quanto tempo eu vou ter entre esse intervalo para mim fazer uma outra coisa, quanto tempo eu vou ter entre colocar a roupa bater e até a roupa estar indo para secar, por exemplo. Tudo precisa ser cronometrado e precisa ser colocado na agenda. Você precisa ter esse controle dessas tarefas. Porque quando você coloca muitas tarefas a ser realizadas, a pessoa já pode se sentir sobrecarregada só de ver aquele monte de tarefa na agenda. Aí você olha assim, caraca, não vou conseguir fazer tudo isso. Então já é preciso assim você colocar na sua agenda as tarefas assim bem objetivas, numa frase única de preferência, e ainda deixa uma linha em branco entre uma tarefa e outra, que não fica aquele monte de tarefa amontoadas, né? Que dá aquela impressão que tudo isso eu tenho que fazer.
né? Então, até mesmo o jeito de anotar na sua agenda também tem a ver com, para não causar na nossa mente aquela sensação de que eu tenho muita coisa para fazer, né? E cada tarefa que você realiza, vai lá e faz um checklist, né? Nem que seja no final do dia. E o que você não conseguiu realizar, passa para próximo dia, próximo mês, próxima semana, conforme você conseguir prorrogar, né? E então também a baixa autoestima, né? Ai, a baixa autoestima é algo assim que judia bastante, né? Porque a baixa autoestima, ela traz uma crença de que eu não sou capaz de completar as tarefas, né? E aí isso me leva a esse sentimento assim de inutilidade, sentimento de não merecimento, sentimento de não reconhecimento, ninguém reconhece o que eu faço porque eu não sou capaz, porque eu estou demandando de muita energia para fazer as coisas e eu não estou conseguindo atingir os meus objetivos, então eu me sinto incapaz. Aí a minha autoestima baixa e aí eu acabo não realizando as tarefas dentro daquele prazo que eu preciso realizar, né? Então isso também é muito importante a gente cuidar. A baixa autoestima também pode nos fazer procrastinar, né? Evitar também sentimentos ou pensamentos negativos. Até isso pode me fazer procrastinar? Sim, até isso pode me fazer procrastinar. Porque nesses pensamentos negativos, né, pode vir os pensamentos assim que eu já citei acima. Eu não sou capaz, eu não mereço isso, eu não consigo fazer isso, é muito difícil para mim. Tanta gente já tentou e não conseguiu, então eu também não vou conseguir, né? Então você se compara com os outros, você faz uma comparação, ao invés de você se comparar com você mesmo. Há algum tempo atrás você se compara com os outros, e aí você acaba tendo esses pensamentos negativos e eles são associados a uma incapacidade. Você se sente incapaz. E aí essa incapacidade, ela acaba trazendo assim essa comparação que você faz com outras pessoas, ela acaba trazendo essa desvalorização, essa desmotivação, esse desmerecimento, né? Que eu não mereço isso, não consigo, não mereço e não alcanço. Mas também ela pode trazer muito tédio, muita angústia, muita mágoa, né? Muita ansiedade, depressão. Então, tudo isso pode gerar esses sentimentos de insuficiência, esse sentimento de pensamentos negativos, evitar os pensamentos negativos, né? Pode trazer tudo isso também. Então, a gente precisa cuidar essa parte também, né? Isso também faz parte, tá? O que os impactos da procrastinação, da falta, né, de realizar nossa tarefa pode causar em nós? Esse eu vou dar uma pinceladinha bem rápida, porque a gente já está se estendendo bastante nessa live, e eu não quero que fique muito longa, porque eu vou compartilhar o vídeo também nos meus grupos, e eu acho que é um tema para mais uma live, né, que seria quais os impactos da procrastinação. Mas eu vou pelo menos ler aqui quais os impactos mais visíveis que trazem esse ato, que traz esse ato de procrastinar, né? De empurrar para amanhã, de não fazer as coisas, tanto na procrastinação ativa como na procrastinação passiva. Maria, boa noite, muito obrigada por estar aqui também. Depois você assiste o início da live lá, está muito incrível hoje falando sobre procrastinação. Citei um pouco quais os tipos de procrastinação, por que procrastinamos, quais os sintomas, né? Agora vamos falar um pouco sobre os impactos, né? O impacto da procrastinação, ele pode ser um aumento de estresse, né? Pode ser a redução da produtividade, você para de produzir, de ser produtivo, você não tem mais ideias, você não tem mais criatividade, né? Que é um impacto na saúde mental, porque aí ele acaba afetando todas essas áreas, né? Ele acaba afetando a área da memória,
a área da criação, né? A área da autoestima, a área da produtividade. Então, você vai ficar, assim, se sentindo que, como que, agora me fugiu a palavra que eu queria dizer assim, mas como se você não estivesse tendo importância para ninguém. Você está vivendo ali, mas você não tem importância, você não é importante, né? Então, isso você sente também quando você começa a procrastinar muito, e aí você se sente menos importante, menos autoconfiante, né? Também o impacto da falta da realização pessoal. Eu não tenho realização pessoal se eu procrastino muito, né? Eu não consigo cumprir minha agenda, não consigo fazer minhas coisas. Então, como que eu vou ter automotivação, vou ter autoconfiança, vou ter realização pessoal? Não tem como ter isso, né? Então, esse é um dos impactos também. Sentir que eu estou perdendo tempo, isso é muito sério, né? Porque a procrastinação, até vou ler essa parte aqui, ó, que fala sobre isso. A procrastinação, apesar de ser um comportamento consciente, pode fazer a pessoa sentir que está atrasando a sua própria vida com esse comportamento, mas sem conseguir agir para minimizar o problema, o que pode gerar ainda mais danos à sua saúde mental. Olha só que importante isso. Porque, gente, tempo é vida, né? Tempo, tem gente que diz assim, tempo é dinheiro. É dinheiro também, porque com a vida você faz dinheiro. Mas tempo é vida, tempo é energia, tempo é luz, tempo é sentido, né? Então, se eu estou sentindo que eu estou perdendo tempo, procrastinando, que eu não estou sendo útil, que eu não estou cumprindo minha missão e propósito aqui na vida, eu passo pela vida em vão. E esse sentimento traz uma autodesmotivação muito grande, um impacto muito grande na nossa saúde mental, emocional e espiritual. E vai abrangendo as outras áreas, alimentar, física, porque ninguém consegue se cuidar, ninguém tem ânimo de se cuidar se não está bem nessas outras áreas, né? Também problemas no mercado de trabalho, né? Uma pessoa que procrastina muito é uma pessoa que fica até com vergonha de chegar no mercado de trabalho e se oferecer para trabalhar, né? Então, isso também faz com que a pessoa não procure e se isole, né? Então, a pessoa fica isolada. E a procrastinação ali fala também que, além dela afetar muito a nossa saúde mental, ela também afeta muito a nossa saúde emocional. Por todos esses motivos que eu já citei, né? Que desmotiva, desestimula muito a pessoa, o ser humano, né? E como reduzir o comportamento da procrastinação, né? Vencer a procrastinação pode ser mais fácil ao adotar uma combinação de estratégia e mudanças de comportamento. Olha o que eu já vinha falando lá no início, mudança de hábitos, né? Precisamos muitas vezes mudar nossos hábitos para que a gente consiga parar de ser uma pessoa procrastinadora, ser uma pessoa que cuida mais do nosso corpo, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, espiritual, emocional, energética. Por que eu gosto sempre de citar todas essas áreas da vida, né? Tem gente que às vezes assiste assim, acaba nem se dando por conta que são áreas totalmente distintas uma da outra. Quando, na verdade, há alguns meses atrás ou anos atrás, eu também pensava que saúde emocional, espiritual, mental é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mente é mente. Emoção é coração. Espírito é algo muito maior, né? Energia, nossa, energia é nosso chakra, é nossa luz, é nosso entusiasmo, é a nossa vida, é o sopro da nossa vida. Isso que é a nossa energia, né? Então, a gente precisa unir essas energias todas,
esses campos todos para que a gente consiga cuidar de tudo isso aqui, do nosso corpo e do nosso interior, né? Da nossa nutrição, né? Então, a gente precisa cuidar de tudo isso, né? Como reduzir o comportamento da procrastinação? É combinar, então, essas estratégias de mudanças, né, que eu já citei, colocando novos hábitos na nossa vida, novo estilo de vida, né? E também a gente tem mais algumas técnicas aqui também que a gente pode usar também por isso. Para isso, a gente pode adotar calendários, né? Calendários, ou então efeitos sonoros que nos avisem, por exemplo, se eu quero mudar um hábito e eu preciso que alguém me policie um pouco sobre isso. Eu posso criar um aplicativo no meu celular onde ele vai me avisar quando eu preciso tomar água, quando eu preciso fazer uma alimentação, ou posso criar um alarme que vai me dizer, você já comeu fruta hoje, por exemplo, né? Ou então, se eu procrastino com a minha agenda, você já olhou sua agenda hoje? Tipo, 9 horas da manhã, você já pode botar um lembrete lá. Você já olhou sua agenda hoje? Aí você vai lá, olha a agenda toda, do dia todo. Aí, à noite, antes de dormir, coloca um lembrete lá. Já olhou a sua agenda de manhã? Só para já ir dormir, assim, mentalizando o que você tem para amanhã, deixando já no seu inconsciente, né? Então, isso tudo pode nos ajudar também a não procrastinar. São técnicas, ferramentas que a gente pode usar. Claro que sempre anotar tudo, né? Sempre deixar as coisas bem claras para nossa mente, o que a gente precisa fazer. Criar metas e prazos também é muito importante, porque quando eu tenho uma meta e um prazo, eu me comprometo mais. Dividir isso com uma outra pessoa também é muito bom, porque aí a gente pode pensar assim, nossa, mas eu falei para fulano, para ciclano que até tal dia eu ia fazer isso, isso e isso. E agora se eu não fizer, e a pessoa vai me perguntar, o que que eu vou responder? Aí quando você tem um compromisso com alguém, você já faz com mais entusiasmo. Quando você tem aquele famoso porquê, que eu já citei lá no início da live, né? E também precisamos recompensar o nosso processo, precisamos celebrar, comemorar cada conquista, cada vitória. Então, sempre que você conseguir realizar alguma coisa e você sentir aquele gostinho de vitória, você comemore. Comemore, se elogie e não deixe passar em branco isso, porque isso também vai alimentar o seu sistema compensatório e vai fazer com que você procure mais e mais ter esse tipo de sentimento, né? Manter hábitos diários também é muito bom. Hábitos diários, assim, alguns, como eu já falei lá no início também, temos os hábitos negociáveis e temos os hábitos inegociáveis, assim como temos também a nossa agenda que é negociável e nossas tarefas da agenda que são negociáveis e algumas que não, né? Então, assim, também precisamos ter hábitos. Porque tem alguns hábitos que são inegociáveis na nossa vida já, né? Que é comer, que é beber água, que é tomar banho, que é escovar os dentes. É algo que você não vai deixar de fazer nenhum dia da sua vida. Entre outros, né? Então, esses são inegociáveis, esses eu tenho que fazer. Então, assim, você pode criar outros hábitos inegociáveis também, né? Mudança de mentalidade, né? Além da mudança de comportamento, você precisa mudar a mentalidade, você precisa acreditar, ser capaz. Você tem essa capacidade dentro de você, todos nós temos. Só que a gente não desperta esse potencial se a gente não buscar as ferramentas corretas, se a gente não buscar ajuda, se a gente não destinar um tempo, se a gente não destinar uma boa parcela de energia e principalmente se a gente não andar com pessoas que estão buscando o mesmo ideal. Então, isso que é muito importante também, a gente estar num ambiente onde a gente possa dividir, né, compartilhar e também adquirir mais conhecimento. Por isso que sempre gosto de convidar você também para fazer parte do grupo Novos Hábitos, Nova Vida, né? Que é a comunidade Novamente. Lá a gente trabalha muito conteúdo, é um grupo gratuito onde a gente trabalha vários conteúdos gratuitamente. Vai ter novidades agora a partir do mês de julho no grupo. Estou aumentando as pessoas lá do grupo para em julho começar um trabalho. Segunda quinzena de julho a gente vai começar um trabalho mais intenso. Mas na primeira semana de julho já vai ter novidades, tá? Já estou desenvolvendo assim algo super legal lá para o grupo.
Então, se você quiser entrar no grupo, o link está na bio. Você também pode me chamar, meu WhatsApp, 5555-99601-4311, e que eu te adiciono lá ou te mando o link, tá? E estamos lá esperando por você também, nesse grupo maravilhoso, né? E sobre procrastinação, então, seria isso que eu teria para trazer hoje, para não ficar muito longo o vídeo. E convido você a sempre me assistir, participar, interagir aqui nas lives de terça-feira. Toda terça-feira, às 21h30, a gente tem live ao vivo aqui no canal. E você está super convidado a fazer parte, sempre, tá bom? Um grande abraço, um beijo em cada um e cada uma que aqui estiveram e que agora estão também assistindo esse vídeo. E me siga para mais conteúdos como esse. E já tem muito conteúdo bom lá no meu canal, tanto no canal do YouTube como aqui no canal do Instagram, outras redes sociais também. Me siga, se inscreva e vamos juntos. Uma boa noite a todos. Até o próximo vídeo.